Boa noite a todos. Bom estarmos aqui nessa noite, primeiro domingo do ano, né? Que nós possamos, início de ano, todos nós, a maioria, né? Todos nós não, mas a maioria faz projeto, planos, né? E às vezes a gente se perde no decorrer do caminho, os projetos, os planos que a gente faz. Eu costumo não fazer muito projeto, não, que eu não sou muito, eu tenho dificuldade de cumprir, então eu já nem faço plano. Mas muita gente faz projetos e planos, né? Mas nós temos que saber que os projetos e os nossos planos só vai acontecer se o Senhor permitir. Não tem jeito. Só se o Senhor permitir. Né? Tiago, lá na sua carta, no seu livro, ele vai dizer assim, vocês que dizem que vai a tal lugar, vai construir, vai plantar e vai colher. Né? Ele diz que se o Senhor quiser, nós faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quiser. E eu queria compartilhar uma porção da palavra do Senhor nessa noite, lá em Efésios, capítulo 2. Obrigado, Anderson. Efésios, capítulo 2, Paulo trazendo a instrução, como início de ano, né, gente, um início novo ciclo. A vida não tem ano novo e nem ano velho, todos os dias são iguais, né? Mas a gente faz essa divisão de tempo, né? Início de um ano, final de ano. E a gente faz uma divisão de tempo. Então, que a gente, quando inicia um novo ano, a gente dá com essa sensação de começar de novo. Né? Que a gente possa não cair nos mesmos erros do passado. Que a gente possa crescer, né, no conhecimento do Senhor, principalmente. E quando nós temos convicção daquilo que nós somos, nós vamos ter uma trajetória mais tranquila. Né? A vida é uma caminhada que se iniciou lá no berço, ela vai ter um fim. A vida ela é uma passagem muito rápida. Eu vendo hoje, tinha um programa chamado Provocações. Não sei se vocês já ouviram falar desse programa, se não ouviram, não se preocupe, está perdendo nada. E quem fazia esse programa é o Antônio Abujamra, um ator, diretor. Também não está perdendo nada, se não conheceu ele, já morreu. Né? Para ficar tranquilo, não vai para ficar preocupado que o cara morreu, você não conheceu ele. Então ele tinha um programa chamado Provocações. E ele entrevistava pessoas intelectuais, pessoas de expressões. E nesse programa dele, ele fazia uma pergunta final que dizia assim: o que é a vida? Né? E cada filósofo, cada pessoa dava uma definição. O que era a vida? Né? O que é a vida para você? E cada um trazia uma explicação sobre do que é a vida. Né? Uns falavam de conquista, de realizações, né? Falava muitas coisas. Mas a Bíblia diz que a vida, você sabe quem é a vida? A vida é Jesus. Jesus é a verdadeira vida. Se nós cremos em Jesus como Salvador, a vida é Ele. Porque é isso que a gente vive aqui, é muito pouco. É muito pouco, irmãos. Eu fico pensando na pessoa que não crê em Deus, que não crê numa eternidade. Fico pensando como ele deve ser uma eterna dificuldade de vivência. Ele olhar uma estrutura tão extraordinária que somos nós, para viver 100 anos, né? 80 anos. Muito pouco, né? E a vida ela não é justa, eu digo sempre, né? Nós temos certa idade e a gente pode comer de tudo e a gente não tem dinheiro para comprar. Aí a gente chega a uma certa idade, tem condição financeira boa, já não pode comer tudo que a gente quer. A vida, né? Já percebeu isso? Eu estou nessa fase. Eu estou nessa fase de evitar certas alimentações. Não sei se você está nessa fase. Se você não está nessa fase ainda, vocês estão novos, fica tranquilo que você vai chegar. Fica ansioso, não. Fica preocupado, não. Então, a vida ela é muito... Então, Jesus, a Bíblia, traz para nós sentido para essa vida. Traz motivo para essa vida. Porque aqui, a vida que nós vivemos aqui, irmãos, na perspectiva humana, eu sempre digo isso aqui, não tem derrota. É final de caminho. A perspectiva humana traz isso para nós. Eu fico pensando na perspectiva ateísta, desse pessoal,
deve ser cruel essa possibilidade de vai ser uma derrota. Não é? Então, a Bíblia ela traz para nós informação que nos dá esperança. Que nos dá esperança. Que nos dá a certeza de algo maior e melhor reservado para aqueles que creem em Jesus. A Bíblia traz isso para nós. Por causa disso que nós temos esperança. Por causa disso que nós vamos viver, né? De repente nós não estamos alegres, mas nós somos felizes. Porque nós sabemos quem nós somos. Quem eu sou, independente se eu conquistar ou não, independente se eu for alguém, se for bonito ou feio, independente de qualquer coisa. Se nós temos Jesus como nosso Salvador, nós somos mais do que vencedores. Porque as pessoas vencem nesse mundo. Pessoas vencem nesse mundo. Mas mais que vencedores é aqueles que a vitória não se limita a esse tempo presente, mas é uma vitória que vai para a eternidade. Então, esses conhecimentos, irmão, tem que trazer para nós convicção e alegria e persistência no caminho do Senhor. Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, eu gosto muito de dizer isso, as cartas de Paulo não traz para nós fórmula de como nós vamos vencer nesse mundo, mas ela traz para cada um de nós aqui fortalecimento para que a gente possa resistir às coisas desse mundo. Efésios capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Esse capítulo aqui, irmãos, ele é fantástico. Esse capítulo aqui traz esperança para os jovens, traz convicção para os jovens e traz alegrias para as pessoas de mais idade. Esse capítulo aqui traz para nós segurança. Segurança. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: Deus diz aquilo que ainda não é, como já se fosse. Deus diz aquilo que ainda não é, como já se fosse. Se você for ler as passagens bíblicas, você vai perceber isso aqui. Deus diz aquilo que ainda não é, como já se fosse. Ele começa esse versículo dizendo que ele nos vivificou, nos deu vida, nos deu, mas nós não era vivo. Nós não estamos vivos. Mas na ótica de Deus, não estávamos vivos. Na ótica de Deus, irmãos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos gerou de novo. Nos gerou de novo. Então ele vai dizer assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, na visão de Deus, nós éramos... Tem uma série de TV, né? Série de TV de ser The Walking Dead, né? Mais ou menos assim, não sei a expressão, mais ou menos por aí, né? Os vivos mortos, né? Aqueles filmes de zumbi, né? Os mais novos já ter ouvido essa série que
né? Então tinha lá aqueles monte de gente morto, vivo. Então, na visão de Deus, aqueles que não têm Jesus é morto vivo. Duro dizer isso, mas é verdade. Mas nós temos que olhar para isso, nós temos que olhar pela misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Nos ficou, estando vós mortos em ofensas e pecado, e que noutro tempo andastes. É em outro tempo, irmãos. Se nós somos salvos pelo Senhor, nós temos que ver isso aqui como um incentivo a fazer o que é certo. Né? Porque às vezes as pessoas têm muito aquela questão, né? Ah, eu sou livre para fazer o que eu quero, então eu sou livre para fazer o que eu quero, eu sou salvo, né? A salvação independente do que eu faço, então eu posso fazer o que eu quero. Eu não acredito que uma pessoa que reconheceu Jesus como Salvador, ele vai fazer isso com essa sarcacidade toda. Eu não acredito. Aquele que entendeu o plano de salvação de Deus, ele não vai ter essa audácia de pensar isso dentro de si mesmo. Mas se creu em Jesus, irmãos, se entendeu o plano de salvação de Deus. Porque se não creu em Jesus, ele vai ser ludibriado por tudo desse mundo. Se o Senhor não nascer no coração do ser humano, se ele não entender o plano de salvação de Deus e crer em Jesus, ele vai ter dificuldade de superar os desejos desse mundo. É o que vai acontecer aqui, ó. Em que no outro tempo andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, no espírito que opera agora nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos. Antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filho da ira, como os outros também. Se não nascer de novo, essa lista de coisas aqui, que cada um de nós deseja fazer a vontade da carne e dos pensamentos, eu também desejo fazer muita coisa ruim. Você também. Ninguém é imune aos desejos pecaminosos. Ninguém é imune. Não é imune. Mas nós temos que nos fortalecer. Nós temos que olhar por amor de Jesus e que ele nos leve a dizer aquela palavra que Jesus vai dizer, né? Que Paulo vai dizer: o amor de Cristo me constrange. Você foi constrangido por alguma coisa que você fez? Né? Não é chato? Ruim, né? Constrange. Você constrange. É ruim, isso, sentimento ruim de constrangimento. Eu certa ocasião, passei um constrangimento muito ruim lá. Né? Chegou um senhor, um rapaz chegou, né? Um homem chegou, e chegou também uma senhora. Eu fui e perguntei: é a sua mãe? Que constrangimento ruim. Não sei se aconteceu isso com você. É a sua mãe? Eu falo: não, é minha esposa. Rapaz. Ficou aquele silêncio, sabe? Ninguém falava nada. Eu nem vi, irmão. O negócio foi ruim. Né? Constrangimento. Tô falando só uma coisa simples, né? Só para a gente entender. Constrangimento. Então, que a gente possa... Então, irmão, nós só vamos vencer as nossas vontades pecaminosas quando nós tivermos algo muito maior dentro de nós, nos fortalecendo. Nos fortalecendo. Não é mesmo? Então, a gente vai superar só quando nós tivermos isso. Né? Eu tenho dito muito lá em casa com o Tiago. Se ele não crê em Jesus, ele vai sempre seguir a vontade do coração dele. E a vontade do coração é sempre para baixo, terreno, momentâneo. É aquelas pessoas, né? Eu brinco até com a expressão que diz assim: tem pessoas que, quando a pessoa está passando dificuldade muito grande, né? Sofrendo muito, a gente usa aquela expressão chula, não é uma expressão bíblica, não é um versículo bíblico, é uma expressão chula, né? Fulano está comendo pão que o diabo amassou. Você já ouviu falar isso?
Você já falou isso em relação a alguém? Você já viu alguém falar isso? Tem pessoas que estão comendo pão que o diabo amassou. Agora tem pessoas, irmãos, que estão andando com a massa na mão, procurando o diabo para passar o pão para ele comer. Não sei que situação. Você está entendendo? É caminhos, é escolha, é coisas que vai te conduzindo a uma derrota segura. Né? Então ele vai falar aqui, ó, entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e era por natureza, naturalmente. Você sabe o que é naturalmente? Natureza é aquilo que flui comum, é aquilo que flui da gente sem fazer força. Sem fazer força. Insultar as pessoas, falar mal das pessoas, tudo isso naturalmente a gente faz isso. Naturalmente você faz isso. Não é? Coisas ruins nós temos facilidade de fazer naturalmente. Não é? O Kátia, o Davi, né? Como é que chama o seu sobrinho? Léo. Aí, tanto Davi que eu estou vendo aqui, Léo. O Léo, você vai perceber. Ele está novo ainda, mas você vai perceber. O Léo, daqui a um dia, coisa errada, você vai precisar de sinais de fazer, não. Ele vai aprender naturalmente. Facilmente ele vai aprender. Sabe por quê? Natureza. Ele vai dizer aqui, ó, entre os quais todos nós antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne, os pensamentos. E era por natureza. Fazer isso naturalmente. Por causa que existe educação. Por causa que as pessoas têm que aprender educação, etiqueta, comportamento. Tem que insistir nisso. Porque a nossa vontade, nosso desejo é fazer aquilo que eu não deveria fazer. E eu falei hoje de manhã aqui que se a gente falar tudo aquilo que vem na mente da gente, a gente vai ter dificuldade. A gente fala tudo que a gente tem vontade de falar. Né? Tudo que você tem vontade de falar, você fala. Isso vai trazer problema para a gente. A gente tem que aprender a administrar isso. Aprender a viver nessas circunstâncias. Porque nós, irmãos, temos uma luta extraordinária. E o dia que a gente morrer, não vai morrer um santo, vai morrer um pecador. Porque nós vamos continuar sempre nesse processo. Pecado e busca da perfeição. Pecado e arrependimento. Pecado e arrependimento. Essa luta vai ser travada em nós. Enquanto a gente viver nessa vida. Enquanto a gente viver nessa vida. Mas nós temos que ter a expectativa do céu. É isso que nos fortalece. Porque, irmão, se a gente viver só 80 anos aqui, 90 anos, se fosse só isso, a gente podia fazer o que a gente quisesse. Vamos aproveitar que nós vamos envelhecer e vamos morrer. Vamos aproveitar, vamos fazer, vamos acontecer, vamos... Vai morrer. Mas você sabe que nos dá a palavra de Deus nos cabresta, nos freia. Nos traz para nós um freio, para a gente poder caminhar de uma forma digna nesse mundo. Então ele vai dizer, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e era por natureza filho da ira, como os outros também. Mas olha só como é que muda a história. Nossa história mudou aqui. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, e nos vivificou juntamente com Cristo. Mudou a nossa trajetória, mudou o nosso destino, porque nós entendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Então Ele estando nós ainda mortos. Olha o versículo 6, que fantástico esse versículo 6. Esse versículo 6 aqui, irmãos, é extraordinário. Extraordinário esse versículo 6. E nos fez nos ressuscitou
juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso aqui é fantástico, irmãos. Isso aqui é libertador. Eu estou gostando de falar essa palavra, vocês perceberam? Né? Cadê a Emily? A Emily gosta de anotar as palavras que eu falo. Acho que ela deve ter anotado umas 50 vezes. Mas é libertador isso aqui, irmão. É libertador. Ele nos fez assentar. Ele nos fez assentar. Nós estamos vivendo aqui, irmãos, independente das lutas e as derrotas, as vitórias e as alegrias e as tristezas, mas nós já estamos assentados. Estamos assentados, seguro, garantido na presença dele. Garantido na presença dele. A gente pode sofrer menos. Você não precisa sofrer tanto. Você pode sofrer menos. Sofrimento não tem jeito. Qualquer caminho que você escolher percorrer nessa vida vai ter dificuldade. Qualquer caminho. Seja o caminho cristão de um compromisso com Deus e seja um caminho no mundo. Você vai ter dificuldade em todos eles. Não tem jeito. Não há caminho nessa vida que não tenha dificuldade. Por causa disso que a palavra de Deus vai dizer assim: bom para o homem aceitar o jugo do Senhor na sua mocidade. Sabe por quê? É porque você vai sofrer menos. Você vai sofrer menos. Quando nós decidimos, né, caminhar com o Senhor, desde o início da nossa idade, gente, é sofrimento menor. Vai sofrer menos. Vai evitar caminhos de derrotas. Caminhos de derrotas, né? Então, ele nos fez assentar. Ele nos fez assentar. Porque a nossa vida aqui, eu digo sempre, uma perspectiva humana, a vida aqui, ela vai ser derrota. Não tem jeito. Nós vamos crescer, envelhecer e morrer. A grande convicção que nós temos é que amanhã nós estaremos na glória com o Senhor. É isso que tem que nos motivar. É isso que tem que nos motivar. É isso que nos motiva, é isso que fez com que a igreja do passado, as pessoas do passado morriam em arena cantando hino de louvor ao Senhor. Não tem promessa aqui na Bíblia dizendo assim: Paulo, permanece firme, que nós vamos derrubar o Império Romano e vocês vão ser livres. Não tem promessa dessa na Bíblia. Não tem promessa que, se você for fiel ao Senhor, vocês não vai sofrer tanto. Não tem isso. Num certo sentido, quando a gente olha para a vida ela não é justa. Ela não é justa. Salomão vai dizer isso. Ele vai dizer assim: eu vi o ímpio prolongar os seus dias na sua impiedade. E eu vi o justo morrer antes da hora na sua justiça. Ele viu isso. Você vê o Salmo 137, olha o que o Salmo 37 vai dizer. Olha só o que ele vai dizer, que interessante, ó. Salmo 37, a partir do versículo 1. Pode para nós aí. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Mas pode ter gente com inveja de um pessoal assim? Pode. Quanta gente tem inveja da falsa liberdade que as pessoas têm no mundo? Quantos? Versículo 2. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Qual o caminho que nós temos percorrido? A Bíblia fala muito isso, né? De caminho, né? Há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim deles é caminho
de morte. É caminho de morte. Então, irmãos, esse versículo 6 aqui que a gente leu, ele é confortante, ele é libertador, ele é encorajador. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Deus diz aquilo que ainda não é como já se fosse. Porque Deus ele não vê a vida num processo, mas ele vê a nossa vida como um todo. Ele vê a nossa vida como um todo. Como um todo. Ele vê a nossa vida como um todo. Então é isso que nós temos que ter essa expectativa. Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Né? Então que as aflições e as lutas dessa vida possam trazer para nós convicção de que eu estou caminhando no caminho do Senhor. E nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar. Nós estamos vivendo, às vezes, eu costumo sempre dizer que daqui a 50 anos, irmãos, não vai fazer diferença o que nós fizemos nessa vida. Mas vai fazer uma grande diferença daquilo que nós fizemos em relação ao Senhor Jesus Cristo. E saiba que o Senhor ele vai recompensar a medida do comportamento e atitude de cada um. De cada um. Saiba que a luta que você tem tido para não fazer aquilo que você quer, Deus vai te recompensar por isso. Deus vai nos recompensar. Tudo aquilo que nós lutamos, né, para não fazer aquilo que deseja a carne, há um benefício, o Senhor nos recompensará. Por causa disso, no tribunal de Cristo, nós daremos conta daquilo que nós fizemos através do corpo, ou bem ou mal. Então vale a pena. Vale a pena servir ao Senhor, seguir ao Senhor e dedicar e sufocar as nossas vontades pecaminosas para agradá-lo, para agradar a Ele. Lá em Colossenses, ele vai dizer uma palavra semelhante a isso, nesse sentido aqui, ó. Colossenses capítulo... Olha só o que ele vai dizer aqui. Capítulo 1, versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus traz para nós fortalecimento da nossa fé. Sabe por onde vem Paulo vai dizer assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então o conhecimento de Deus vai fortalecer a nossa fé, vai firmar os nossos passos no caminho dele. O compromisso que nós assumimos com o Senhor vai nos distanciar das propostas que esse mundo traz, que vai trazer sofrimento, com certeza. Vai trazer sofrimento. Não é maldição de Deus, é consequência. É consequência. Se nós caminhamos distante da vontade de Deus, nós vamos sofrer as consequências desse mundo. Não tem jeito. É lógica, é lógica. Então ele vai dizer assim, porque para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. A sequência da leitura vai dizer assim, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneo para participar dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou. Gratidão. Gratidão.
Eu sirvo ao Senhor, eu busco melhorar como pessoa por causa de gratidão, irmãos. Por ser grato por aquilo que Ele fez por mim. Então nós temos que trabalhar isso na nossa mente. Servir ao Senhor, desviar dos caminhos desse mundo por gratidão. Gratidão por aquilo que Ele fez por nós. De repente, hoje nós olhamos para as nossas vidas e a gente não percebe diferença do ímpio pela gente. Você não consegue perceber diferença. Você vai ver a família do ímpio bem unida, né? Todo mundo alegre. E você vai ver as famílias nossas meio destroçadas. Você vai ver o ímpio, às vezes, com um próspero. E a gente na luta, né, para pagar as contas. Trabalhando para pagar as contas. Você vai ver o ímpio que não tem nada com nada, não quer nada com nada e está lá prosperando, enriquecendo. Isso é comum. Debaixo desse sol aqui, o sol nasceu para todos. Todos. O sol nasceu para todos. Mas nós não podemos medir a nossa fé por aquilo que Deus fez, tem feito por mim nesse tempo presente. Para que a gente possa fortalecer a nossa fé por aquilo que Ele fez aqui e que vai fazer na eternidade. Porque vocês sabem o que é a fé? Olha o que é a fé. Hebreus capítulo 11. Olha o que é a fé. Interessante essas palavras aqui de Hebreus. Ó. Analisa essa palavra. O que é a fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que nós esperamos? O que você espera? Ano que vem você está mais novo? Você está mais rico? Você tem mais saúde? O que nós esperamos? A fé é o firme fundamento das coisas que se espera. E a prova das coisas que se não veem. Interessante isso, né? Esperar algo que a gente não vê. Né? Isso é a fé. A fé é isso. A fé é uma coisa assim, meio inexplicável, irmãos. A fé é meio inexplicável. Né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Se a gente não conhece o Senhor, não conhece os planos de Deus, nossa fé não vai ser firmada, não vai ter firmeza. Sabe por quê? Porque a gente não conhece o que Deus tem para nós. Nós vamos sempre esperar nisso que a vida nos oferece aqui. Então, Paulo, nessa carta aos Filipenses, ele continua para a gente encerrar, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Aí ele vai trazer aqui, irmãos, aqueles que estão ouvindo, que estão aqui, que vai ouvir, né? Vai ouvir na internet, aí de repente vai ter um tempinho para ouvir, e que ele possa, se ele não tem Jesus como Salvador, mas ele tem esperança do céu, ele não tem Jesus como Salvador, mas tem esperança do céu, que ele saiba que esse versículo aqui seja esclarecedor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Salvação, só em Jesus. Não há outro meio. Salvação não está aqui nessa igreja. Né? Salvação não é para os da igreja aqui. A salvação é para aqueles que creem em Jesus. A nossa missão como igreja é anunciar a salvação do Senhor. A nossa missão como igreja é testemunhar da salvação do Senhor. Essa é a nossa missão como igreja. Testemunhar disso. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E a pessoa às vezes pergunta, salvo de quê? Salvo de quê? Salvo da condenação eterna. Não é salvo de enfermidade, salvo disso, salvo daquilo. O Senhor pode nos curar.
pode curar, o Senhor cura, Ele ressuscita, Ele faz o que Ele quer fazer. Mas Ele está falando aqui de salvação eterna, salvação de alma, vida eterna. Então, aqueles que estão nos ouvindo ou estão aqui nessa noite, se você tem esperança do céu, mas não tem Jesus como caminho, não vai adiantar. Agora, se você tem esperança do céu e Jesus como caminho, pode ficar tranquilo. Vai passar. E você vai estar no lugar melhor. Eu tenho uma palavra que eu sempre digo, vou repetir novamente aqui. Aquele que tem o céu por esperança e Jesus como caminho, essa vida aqui é o mais próximo do inferno que a gente vai chegar. Se você tem Jesus como caminho e o céu por esperança. Entende bem? Aqui vai ser o mais próximo do inferno. Com as dores, as aflições, as lutas, as noites sem dormir por preocupação por algo, o choro sem motivo, vai ser o mais próximo do inferno. Fica firme, vai passar. Vai passar. Não há dor que dure para sempre. Agora, se você que está nos ouvindo ou está aqui nessa noite, se você não tem o céu por esperança e nem Jesus como caminho, eu vou te trazer uma palavra aqui libertadora também. Esse mundo aqui é o mais próximo do céu que você vai chegar. Com as suas alegrias, as suas conquistas. Né? Já percebeu coisas mundanas que trazem uma alegria para nós, danado? A gente perde noite de sono na expectativa de acontecer. Já aconteceu com você? Seja real, né? Seja real com você mesmo, né? Coisas... Então esse mundo aqui é o mais próximo do céu. Com as suas alegrias, seus projetos, suas conquistas. Pô, aproveita. Aproveita. Porque vai passar. Você pode ter certeza. A vida não passa, porque eu não creio em Deus, não tem problema. Eu não quero compromisso com Deus, não tem problema. Vai passar. Então a vida aqui, se você não tem Jesus como Salvador e nem o céu por esperança, a vida aqui é o mais próximo do céu que você vai chegar. Que esse mundo é um lugar bom demais de se viver, irmãos. E coisa boa, gente. Né? Não é que a gente está com saúde, né? Que coisa boa que é essa vida aqui. Então aproveita, que vai ser o mais próximo do céu. Mas saiba, porque pela graça sois salvo, mas saiba disso. Pela graça sois salvo mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E aí ele vai concluir aqui no versículo 10, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nelas. Né? Boas obras, irmãos. Se somos salvos, vamos ser pessoas melhores. Vamos transmitir o bom cheiro de Cristo. Né? Vamos transmitir o bom cheiro de Cristo. Vamos lutar para ser pessoas melhores. Vamos permitir que o amor dele nos constranja a ser pessoas melhores. Deixa que o amor dele nos constranja. Que esse 2024 nós tenhamos esse projeto. Eu quero me aproximar do Senhor. Eu não estou com vontade. Eu não estou com vontade de estudar a Bíblia, eu não estou com vontade de orar, eu não estou com vontade de fazer nada disso, eu não estou com vontade de ir para a igreja, não estou com vontade de nada disso, mas tem um propósito. Eu quero me aproximar do Senhor. Eu tenho certeza, se você fizer isso com o coração aberto, o Senhor vai te ajudar. O Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Ele vai te fortalecer. Então que esse ano 2024 seja um ano que a gente tenha novos propósitos diante do Senhor.
independente dos propósitos de emagrecer, de enriquecer, de formar, de estudar, mas que tenha também esse propósito: buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Depois, se você tiver um tempinho, leia Evangelho de Mateus, capítulo 6, onde Jesus vai falar sobre isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Basta cada dia seu mal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, nos dê cada dia a convicção que estamos aqui de passagem. E nos dê a convicção que é o Senhor que nos cura, é Ele que nos sara, e é Ele que nos conduz em triunfo. Em nome do Senhor. Amém.